Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, simbora falar sobre a Lei Complementar número 202 de 2000 e respectivas atualizações, todas elas então promovidas e trazidas aqui para vocês, tá bom? Lembrando ainda que nós temos, tá, algumas informações interessantes. Esta lei, ela trata especificamente sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e, evidentemente, essa lei também foi objeto ali, então, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Tudo isso foi trazido, tá bom? Não se preocupem. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é o que eu chamo de mapeamento jurídico bruto. Significa dizer que, com base em provas anteriores, com base, então, ali em processos anteriores, nós estamos identificando aquelas ideias que são as principais. Por que ideias? Porque o que se cobra na prova de uma lei orgânica são as ideias que estão dentro dos artigos. Como, por exemplo, na aula passada, nós falamos muito sobre as competências do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Você pode ter certeza, isso sim é uma questão de prova. Isso é uma questão de prova, você não tenha dúvida disso. Bem, nós agora abordaremos mais alguns assuntos que estão dentro da lei orgânica e, evidentemente, o farei com a mesma, da mesma forma. Vou destacar para você aquelas ideias que podem ser, então, objeto de cobrança. Combinados? Tranquilos? Vamos lá, então? Simbora com o professor, partiu a aprovação. O objeto do nosso estudo, repito, Lei Complementar número 202, do dia 15 de dezembro de 2000, nada mais é do que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Esta importante norma que será decisiva na nossa aprovação, porque eu creio, eu quero e eu faço isso uma missão. Gente, olha, se o médico ele se sente realizado ao salvar uma vida, se o advogado se sente, então, realizado ao atender ao pedido do cliente, o professor, ele se realiza com o seu sucesso. Quando você aprende, quando você, então, é transformado. E é isso que me move e é isso que me traz todos os dias, então, a querer sempre a melhorar tudo aquilo que eu possa ter, então, a oferecer. Pode ter certeza disso. Simbora aqui, gente. Olha, eu agora quero falar sobre o seguinte. Eu lembro que na aula passada eu falei para você, olha, eu quero falar sobre a natureza do Tribunal de Contas. Depois eu falei, agora eu quero falar sobre a competência do Tribunal de Contas. E chegou o momento em que eu vou falar sobre a jurisdição do Tribunal de Contas. Vocês que gostam de estudar por resumos, então o nosso objeto de estudo agora é a jurisdição. Então eu vou falar especificamente sobre a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o lindo Estado de Santa Catarina. Um beijo a todos vocês aí do Estado de Santa Catarina, viu? Muito obrigado. Pessoal de Rio do Sul, Xanxerê, pessoal de São Miguel do Oeste, pessoal de Concórdia, então Brusque, são cidades que eu estive presente mais recentemente. E foi uma honra estar por aí com vocês. Vamos lá. Olha, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ele tem jurisdição própria e privativa sobre aquelas matérias e sobre aquelas pessoas que estão ali sujeitas sobre a sua competência. Então, por isso que no primeiro momento eu abordei com você quais são as competências do Tribunal de Contas. Eu abordei ali quais são as competências do Tribunal de Contas. Lembrando que aquelas competências do Tribunal de Contas do Estado, elas decorrem da Constituição do Estado. Lá na Constituição, então, nós temos as competências que foram reproduzidas aqui na nossa
nossa lei complementar número 202. Então agora, para eu definir a jurisdição, eu precisava conhecer quais eram as competências do tribunal. Isso foi feito. Então agora aqui eu determinei, de acordo com o que está aqui, que a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado, então, é privativa, é própria do tribunal e recai especialmente sobre as pessoas e sobre as matérias que estão sujeitas ali à sua respectiva competência. Opa, professor, então agora eu já mapeei, eu já sei aonde então alcança as decisões do tribunal. É isso. Bem, aí você fala assim, ah, professor, muito interessante. O senhor me fala que, então, a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina está diretamente relacionada à sua competência e atinge principalmente as pessoas, né, e os órgãos que estão sujeitos à sua competência. Mas tem como o senhor esmiuçar isso? Tem como o senhor ser mais preciso? Claro que tem. É evidente que tem. Vamos lá. Então, a jurisdição do Tribunal no caso, o Tribunal de Contas, ela abrange. Então, a jurisdição do Tribunal de Contas, ela abrange. Vamos lá. Primeiro, a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, seja pública ou privada, que utilize, que arrecade, que guarde, que gerencie ou que administre dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda pelos quais o Estado ou o município respondam, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. Meu amigo, eu brinco. Tem dinheiro público, o Tribunal de Contas vai chegar lá. Não tem jeito. E você viu aqui, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pode ser pública, pode ser privada, arrecadou, guardou, gerenciou ou administrou bens, dinheiros ou valores públicos, já era. Está nas garras do Tribunal de Contas. Tanto é que eu quero aqui destacar nessa minha fala essa questão. Então, se utilizou, se arrecadou, se guardou, gerenciou ou administrou dinheiros, bens ou valores públicos, não se preocupem. O Tribunal de Contas estará com você ali, coladinho, dormindo ao seu lado. Pode ter certeza disso. Brincadeiras à parte, viu, gente? É para a aula se tornar um pouco mais suave aqui, ok? Ainda, a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina irá alcançar aqueles que derem causa a perda, extravio ou qualquer irregularidade que resulte dano ao erário. Quando o tribunal é comunicado de dano ao erário, já era. Ele vai para cima. Ele não quer nem saber. Aliás, eu tenho uma admiração muito grande, né, pelo Tribunal de Contas. Os tribunais de contas são órgãos que, na minha opinião, enquanto professor, exercem um papel importantíssimo. É claro que o papel de fiscalizar é do Poder Legislativo, eu não estou negando isso. Tá? O poder de fiscalizar ali no controle externo é privativo do Poder Legislativo. Mas o Tribunal de Contas é um órgão extremamente técnico. E isso, então, me causa, vamos dizer assim, uma grande admiração, tá bom? Além disso, tá? A jurisdição do tribunal abrange ainda os dirigentes ou os liquidantes das empresas encampadas ou sob intervenção ou de qualquer modo que venham a integrar, ainda que provisoriamente ou permanentemente, o patrimônio do Estado ou do município ou ainda de outra entidade pública estadual ou municipal. Gente, empresa, tá? Então aqui, de qualquer maneira aqui, empresas que venham parar no público, já era. Tribunal de Contas vai estar lá, tá bom? Abrange a jurisdição do Tribunal de Contas ainda do Estado abrange todos aqueles que lhe devam prestar contas e cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição da lei. Daí a importância de ter conhecimento sobre a sua respectiva competência. Então, pela competência, nós sabemos quem são aqueles que devem prestar contas. Nós vimos lá, administradores, vários deles, então, nós citamos. Pois é interessante que você tenha muito bem, tá, detalhado na sua mente quais são as competências do Tribunal de Contas. Além disso,
os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou município a pessoas jurídicas de direito público ou privado. Como poderá ser esse repasse? Esse repasse pode ser mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, tá? E além disso também pela aplicação de subvenções por eles concedidas a quaisquer entidades de direito privado. Então, responsáveis por aplicação de recursos repassados pelo Estado, abram o olho de vocês, tá? Se repassou recurso público, esse dinheiro foi repassado pelo Estado ou pelo município, seja, no caso, para uma pessoa jurídica de direito público ou privado, não se preocupe, você está sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado. Ah, professor, então quer dizer que no caso aí o tribunal já chega dando uma voadora? Ah, você não tenha dúvida disso, tá bom? Além disso, o tribunal ainda estará sujeito ainda a isso aqui, ó. Está sujeito ao seguinte, ó, os seus herdeiros, os herdeiros dos administradores e também os responsáveis, tá? A que se refere então o nosso artigo, ou seja, que se refere aqui os administradores, aos quais responderão pelos débitos do falecido perante a fazenda pública. Faleceu? Você está achando que você vai deixar de dever a fazenda pública? Esquece! Os seus herdeiros, se receberem bens, então a fazenda pública, ó, vai lá nos teus bens. Não adianta não, tá bom? É claro, naquilo que lhe couber. Os representantes do Estado ou do município na Assembleia Geral das Empresas Estatais e Sociedades Anônimas, tá? Cujo capital as pessoas jurídicas participem solidariamente com os membros do Conselho Fiscal e da administração pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa de respectivas sociedades. Gente, aqui inclusive nós já temos alguns novos documentos, alguns novos posicionamentos em que a banca chama de gestão temerária, usa esse termo, tá bom? Pode ser que apareça lá, mas saiba que isso então está sob a jurisdição do nosso Tribunal de Contas. Então, a respeito do nosso título 1 do nosso contexto, nós então abrangemos aqui tudo para vocês. Falamos sobre a natureza, falamos sobre a competência e falamos sobre a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado. Chegou agora o momento em que nós avançaremos um pouco mais na nossa preparação. Nós falaremos então sobre o exercício do controle externo. Então, no seu material, se você quiser então abrir um novo resumo, tá? Uma nova parte do seu resumo, o objeto agora do nosso estudo será então o exercício do controle externo. Nós vamos então mostrar aqui, claro, dentro da lei, como é realizado esse controle externo, o que necessariamente o tribunal então realiza. É um assunto extenso, porém muito bom para que a gente possa entender a dinâmica de trabalho. Vamos começar pelo julgamento das contas. Então, dentro do contexto exercício do controle externo, vamos começar então a nossa aula aqui pelo julgamento das contas. E aí, nós, dentro do julgamento das contas, vamos falar primeiro sobre a prestação e sobre a tomada de contas. Então, vamos lá, para você se situar. Objeto de estudo, no caso especificamente, o exercício do controle externo. Dentro do exercício do controle externo, vamos falar sobre o julgamento das contas. Dentro do julgamento das contas, vamos abranger inicialmente a prestação e a tomada de contas. Vamos entender um pouco melhor aqui esta prestação. É claro que existem outros documentos técnicos que vão esmiuçar isso aqui, mas evidentemente a nossa missão aqui é trazer nos termos em que está na lei número 202. Olha, o julgamento, tá? Então deixa eu até marcar isso aqui para você. O julgamento das contas. Então, o julgamento das contas dos administradores e dos outros responsáveis ali que estão sujeitos à fiscalização, que estão sujeitos então à competência, então, no caso especificamente do tribunal. Vai observar o que está aqui, gente. Então, o julgamento então vai observar o que está nessa lei, tá bom? Beleza. Vamos lá. Primeiro,
Estão sujeitas à prestação ou tomada de contas aquelas pessoas referidas no artigo anterior que nós falamos. São aquelas pessoas que estão sujeitas à jurisdição e à competência do Tribunal de Contas do Estado, tá? E mais, e só por decisão do Tribunal de Contas do Estado, em processo regular, é que cessará a sua responsabilidade. Então, nós vimos aqui que o Tribunal de Contas não abre mão da sua jurisdição. O Tribunal de Contas não vai abrir mão. E, claro, ele então observará e fará isso tudo em um processo regular. Bom, além disso, as contas dos administradores e dos responsáveis, então, que serão devidamente aqui fiscalizados, então, aqui pelo nosso Tribunal de Contas. Nesse caso, estas contas, tá? No caso ali, as contas dos administradores e responsáveis, essas contas serão submetidas a julgamento no Tribunal de Contas do Estado. Tá? Normalmente, como isso é feito? Sob a forma de prestação ou tomada de contas. E é isso que eu vi em uma prova anterior. A banca perguntou justamente isso aqui, ó. A banca perguntou assim: a tomada, então, no caso, as contas dos administradores e responsáveis serão submetidas ao Tribunal de Contas do Estado, mediante, aí a resposta, prestação ou tomada de contas, tá? E evidentemente existe uma forma, toda uma formalidade para a prestação e para a tomada de contas. Além disso, nas prestações, tá? Nas prestações ou tomadas de contas, devem ser incluídos todos os recursos orçamentários e extra-orçamentários que tenham sido geridos direta ou indiretamente pelo órgão ou entidade. Então, se você recebeu R$100, você vai prestar contas de R$100. Se você recebeu contas de R$100, né? Se você recebeu R$100,50, você vai prestar contas de R$100,50. Não interessa. Tudo que você então recebeu será objeto aqui da prestação e da tomada de contas. Além disso, a autoridade administrativa competente, lembrando que se ela não o fizer, poderá ser responsabilizada. Esta autoridade, então, sob pena de responsabilidade solidária. Cuidado, onde está o termo solidária, a banca vai querer colocar subsidiária. A banca vai querer colocar subsidiária. Não caia nessa. Então, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, ela tem o dever, então ela deverá, nos termos da nossa lei, tá? Imediatamente ela deve adotar providências com vistas à instauração de uma tomada de contas especial. A tomada de contas especial, ela encontra respaldo, ela encontra, então, justificativa para que possa ser realizada a apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. Então, macete do galante, quando nós falarmos em tomada de contas especial, pense nisso aqui, ó, dano. Houve dano ao erário. Houve dano. Então, meu amigo, se houve dano, pode ter certeza. Nós teremos uma tomada de contas especial, tá bom? E mais, isso quando não forem prestadas as contas ou quando ocorrer desfalque. Então, teve desfalque, teve desvio de dinheiro, bens, teve desvio de valores públicos, ou ainda, tá? Quando for caracterizada qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Então, em todas estas situações, nós teremos, então, os motivos ensejadores para a tomada de contas especial. Eu brinco, às vezes eu falo assim, nas minhas aulas presenciais, tomada de contas especial, ela tem lugar toda vez que tiver alguma coisa que é errada. Eu faço uma brincadeira. Por quê? Eu falo aqui de dano, desfalque, eu falo de desvio de dinheiro, eu falo sobre prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Então, quando tem algo errado aí nesse sentido, pode ter certeza, é quando então nós encontramos lugar para a tomada de contas especial. Olha, não foi atendido então o que nós acabamos de falar, ou seja, não houve. A autoridade então competente, ela não adotou as providências necessárias para a tomada de contas especial. Sabe o que acontece?
o tribunal, então, vai determinar a instauração da determinada de contas especial e mais, vai fixar um prazo ali para o cumprimento desta decisão. Então, se a autoridade não abriu, se preocupa não. O Tribunal de Contas vai lá e abre essa tomada de contas especial. Olha, essa tomada de contas especial, nós já vimos que é um ato importantíssimo do tribunal, tendo em vista a sua natureza. Então, nesse caso, a tomada de contas especial, ela será desde logo encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para julgamento, gente. Então, o órgão, ele pega lá, faz a tomada de contas especial, encaminha esta tomada de contas, então, para o Tribunal de Contas do Estado, tá? E para que o Tribunal de Contas do Estado possa fazer o julgamento dessa tomada de contas especial. Isso, no caso aqui, se o dano for igual, né, for de valor igual ou superior à quantia para que esse efeito seja fixado, então, pelo Tribunal de Contas em cada ano civil. O mais importante aqui para a nossa prova é se tem algo relacionado, então, a desfalque, como nós falamos, desfalque, desvio, dano, ilegitimidade, ilegalidade, abre a tomada de contas, manda isso para o tribunal. Manda isso para o tribunal, tá bom? Se o dano for de valor inferior à quantia, nesse caso, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva prestação ou tomada de contas anual do administrador ou ordenador de despesas para o julgamento em conjunto. Então, a tomada de contas, ela pode ser julgada separadamente ou em conjunto. Vai depender do valor envolvido naquela situação. Além disso, integrarão a prestação de contas e a tomada de contas, inclusive a especial, dentre outros elementos, os seguintes. Então, gente, aqui nós temos o seguinte: quais são, então, os elementos que compõem, a prestação de contas e a tomada de contas, tá? Quais são os elementos, então, que compõem, no caso aí, essa prestação de contas ou a tomada de contas? Farão parte, então, muito cuidado com isso aqui, tá? Farão parte, então, o relatório de gestão, o relatório de tomador de contas, o relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, e também o pronunciamento do secretário de Estado ou do município. Então, farão parte aí da prestação de contas e da tomada de contas vários elementos, mas estes aqui não podem faltar. Se tem uma prestação de contas, se tem uma tomada de contas, não pode faltar relatório de gestão, relatório tomador de contas, o relatório e certificado de auditoria e também o pronunciamento do secretário de Estado ou do município. Lá ainda, tá? No caso aqui nós temos algumas nuances ainda que diz respeito a isso. Por exemplo, em relação ao relatório e certificado de auditoria, tá? Esse relatório eles têm que estar acompanhado com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, tá? Que no caso vai mencionar se existe ou não alguma irregularidade ou alguma ilegalidade. Então, o relatório ou certificado de auditoria será acompanhado de um parecer do controle interno, falando sobre a existência ou não de irregularidade e de ilegitimidade. Em relação ao pronunciamento do secretário de Estado ou de município, tá? Que no caso supervisou na área ali, ou ainda, tá? Se não houver ali um pronunciamento do secretário de Estado ou do município, ou ainda também um pronunciamento da autoridade de nível hierárquico equivalente. Isso não pode faltar na prestação de contas ou na tomada de contas. Bem, vamos ver como que isso poderia estar em uma prova? Vamos lá? Então, nos termos da Lei Complementar número 202, que instituiu a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, integrarão a prestação de contas e a tomada de contas, inclusive a especial, dentre outros elementos estabelecidos pelo regimento interno do tribunal, exceto. Então, significa dizer
que significa dizer que os elementos abaixo, tá? Eles deverão compor, eles deverão fazer parte, então, da tomada de contas, da prestação de contas. Só que desses elementos que estão abaixo, um deles não faz parte. Vamos descobrir qual é? Relatório de gestão faz parte, relatório do tomador de contas também, relatório e certificado de auditoria com o parecer do dirigente do controle interno também, relatório de fiscalização e tomadas de contas especial. Não, em nenhum momento o nosso documento, tá? Ele diz alguma coisa sobre relatório, fiscalização e tomada de contas especial. Em nenhum momento ele faz isso. Pronunciamento do secretário de Estado ou do município, supervisor de área, ou ainda de autoridade de nível hierárquico equivalente. Correto. Então, a letra D é a única que destoa do que nós aprendemos. Então, a letra D está fora. Tá ok? Então, é isso aí. Gente, com isso, então, chegamos ao fim de mais uma aula, de mais um bloco legal, tranquilo, onde nós tivemos a oportunidade, então, de avançarmos na nossa preparação. Fiquem calmos, não se preocupem. No caso, legislação é algo que se aprende de maneira gradativa e pode ter certeza, com o passar do tempo, você ficará craque neste assunto, tá bom? Um grande beijo no seu coração, ótimos estudos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Então essa foi uma aula sobre a Lei Complementar número 202, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Espero que vocês tenham gostado, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por prestigiarem o meu canal. Um abraço.